Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Meu amigo bom e velho, Vitor Camejo, tudo bem? E aí, meu irmão, tudo bem? Como vai o senhor? Tranquilo. Eu tava lendo aqui, Vitor, sobre um trem, mas não é um trem mineiro, não, trem literal, né? Um trem de verdade. Você sabia que a gente fala que falta trem no Brasil, mas o problema é mais embaixo ainda? É ainda pior? Como assim? A nossa malha ferroviária, ela não se conecta. Tipo assim, tem vários padrões de bitola no Brasil e por isso as linhas assim que já estão, né, escassas, também não podem ser integradas. O quê? Informação aí pra gente... E pra você aí que, como muitos, não sabe, a bitola é a distância entre os trilhos. Sim. É como se cada linha ferroviária brasileira tivesse seu próprio padrão, né? O seu próprio código de trânsito, né? A sua próprio padrão de tomada. A gente precisa da bitola de 3 pinos. É o trem de montanha-russa, que a pessoa vai na loucura, de repente você pula e cai em outro estado. Eu acho que essa é a dimensão aí. A sorte, Vitor, é que o interior do Brasil tá aí para salvar essa forma moribunda de transporte público com uma modalidade muito melhor e desbitolada, né? Que é totalmente desbitolada de trem, que é o trenzinho da alegria de praça. Ou o trenzinho carreta furacão, que é uma marca e tal, mas que virou sinônimo do produto. É tipo cotonete, né? Cotonete, bombril, Kombi. Gilete. O trenzinho da alegria de praça, também muitas vezes chamado de carreta da alegria, é uma verdadeira revolução da mobilidade urbana e extremamente brasileira. Não resolve nenhum problema social ou de deslocamento, de fato, assim, né? Também não é trem que transporta commodities, que seria importante, e nem integra o país, então... Mas traz desenvolvimento. Desenvolvimento local, alegria, né? Traz desbunde patriótico. Desbunde. Comoção infantil, né? As crianças tudo se tremendo com alegria, nervoso, umas com medo do fofão. Ser feliz e dar mortal pra trás, né? Devia ser o lema da nossa bandeira. Chegou a hora, Vitor, de desvendar o submundo dos trenzinhos da alegria. O quê? E é isso mesmo, você agora se prepare para uma dose altíssima de euforia e óleo diesel. Já chama aí um balão de oxigênio no delivery para você conseguir respirar de tudo que você vai ouvir hoje aqui. O episódio de hoje é... Carreta Wars. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cafofo. Eu sou o Vitor Camejo. Eu sou Pedro Duarte e você está ouvindo o Só no Brasil, da Wondry. Se você foi uma criança dos anos 80, você participou de uma cultura consumista muito particular dessa época, né? Tinha ali uma competição enorme de programa infantil na TV, coisa que faz falta, eu acho. E toda essa máquina gerava muito anúncio de produtinho e brinquedo. Uma memória que muita gente deve ter é de colocar os presentes da festa de aniversário assim, organizados em cima da cama, né? Tipo um display, um mostruário da sua popularidade, se você tinha muitos amigos. Enfim, era outro ambiente de festa. Era uma festa brigadeiro feito em casa, não era contratado. Eu acho emocionante isso. É maravilhoso. Isso era tipo já uma forma de facilitar a troca dos brinquedos repetidos. Véio. Aquele display na cama ali, sabendo que no meio da festa, eventualmente, ia surgir um bebê de alguém dormindo ali no meio do... Uma bolsa. Você tinha uma bolsa também mesmo? É a bolsa de alguma véia ali, tá aí um bebê dormindo do nada ali na tua cama. No meio dos teus presentes, amassando os presentes que tu ganhou. É verdade. Mas, Vitor, tinha um brinquedo que era maldito, né? Tinha várias histórias com esse boneco que era de um apresentador de programa infantil. O Fofão. O personagem foi criado em 1983 por Orival Pessini e que não inventou só o personagem, mas todo um universo, né? Um fofão verso, se a gente quiser usar aí esse momento de multiversos que vivemos hoje. Segundo o Orival, o personagem fofão era um alienígena que veio pra Terra direto do planeta Fofolândia.
Ele começou na TV ali como uma espécie de pet, né? Pet é foda, pera aí. Mas é um pet, um sidekick, mais pra pet do que sidekick. Um companheiro da apresentadora Simone no programa infantil Balão Mágico, da Rede Globo, né? Ele era meio um Alf. Exatamente. Só que quando o Fofão foi criado, ele nem falava. Ele só emitia uns grunhidos que a Simone interpretava e aí contava pra gente, entendeu? Pra gente e pro público. Mas olha só, o Fofão fez tanto sucesso que logo ele ganhou o dom da fala, né? E aí, depois, um programa diário só dele, aí foi pra TV Bandeirantes, chamado TV Fofão. O pessoal não se importava muito com nomes mesmo não, Vitor. Era só o nome na cara mesmo e pronto, tava tudo certo. Fofolândia, Fofão, TV Fofão, programa do Fofão, é isso aí. E, obviamente, ele também ganhou vários produtos licenciados, né? Ao longo dos anos, ele tinha o filme do Fofão, o jogo de tabuleiro do Fofão, o disco do Fofão, equipamento de proteção individual do Fofão. Tudo. Sucesso. Toda a indumentária de Fofão você encontra no Mercado Livre hoje em dia para vender, né? Disponível para adultos que querem aplacar esse vazio existencial ligado à sua infância, né? Cheia de carências afetivas aí dos anos 80, que apanhava porque quebrava um copo. Pois é. Nesse momento, Vitor, entra um cara essencial pro nosso episódio de hoje. O Álvaro Gomes. Ele era sócio Dorival e também um rábula da marca do Fofão. Um quê, pai? Rábula? O que é rábula? Deixa que o Álvaro explica essa palavra nova aí. Existe um termo para quem sabe de direito, sabe de advocacia e tudo. Quando é advogado, a gente chama de rábula. O rábula é uma pessoa que entende tudo, mas não exerce. E eu fui obrigado a aprender, porque infelizmente nas leis brasileiras, muito pouca gente sabe o que é direito autoral, entende o que é direito autoral. Rapaz, o rábula é o despachante do advogado. Olha aí. É o famoso amicus curiae. É, rapaz. Inacreditável. Eu não sabia que existia isso, mas já estou apaixonado por essa profissão aí. Então, Vitor, em resumo, o Álvaro era o cara dos contratos, né? Ele fiscalizava, negociava. É tipo assim, o cara que ia atrás de gente pra licenciar o Fofão pra algum produto, entendeu? Era o businessman. Exato. O businessman, o cara do cash. O Orival devia ser a parte criativa, ele era o operacional. Na realidade, tô com o Pessini desde 1982, quando a gente fez esse projeto com o Balão Mágico. Pessini e eu criamos uma empresa chamada Fofão Produtos e Merchandising e começamos a explorar, a partir de 83, toda a marca e figura do personagem. E hoje, os direitos são do filho dele e eu detenho uma grande parte dos direitos. A gente fez essa incursão breve pelo mundo milionário e complexo do licenciamento de marcas para chegar na parada que fazia mais sucesso do portfólio do Fofão, esse portfólio vasto, né? Que era o boneco. Solta um drama aí, Pikachu, por favor, na trilha. Já me arrepiei só de lembrar desse boneco. Na época, rolava um boato forte de que o boneco do Fofão era demoníaco. Olha aí. Eu, criança crente, me pergunta se eu tive boneco do Fofão. Teve que rolar até comunicado oficial da empresa fabricante para mostrar que era um brinquedo normal. Mas as fake news nunca conseguiram apagar o brilho e o sucesso do Fofão, entendeu? Ele caiu na obscuridade mesmo pelo mesmo motivo de, por exemplo, cigarrinhos de chocolate, né? Coisas da época. Porque as coisas melhoraram, Vitor, né? Graças a Deus, estamos aí. Com certeza. Menos pior. Mas já lá depois, nos anos 2000, o Fofão ressurgiu das cinzas. Cinzas Fofão, repaginado, estricnado e rebolante. É brincadeira? Aham. Foi resgatado pelos folclóricos trenzinhos da alegria, ou carretas da alegria. A carreta da alegria aí, furacão, etc., é uma moda que existe faz décadas. Geralmente, são vagões ou ônibus abertos e a viagem pode ter durações diferentes. Em algumas cidades, ela chega a durar mais de 1 hora. Essa atração, Vitor, mantém o interior do Brasil dançante, né? Pense em uma música aí alta pra caramba, uns adolescentes de fantasia bizarra fazendo coreografias sensuais enquanto perseguem um caminhão todo envolto em neon multicolorido. Alegria! E é esse momento que o interior, ele tem uma batalha sonora muito grande, porque é a música da Carreta da Alegria,
misturando com a música do amolador de faca, misturando com a Fiorino Sim. que vende sorvete caseiro. Da igreja ali do lado, É, com a outra que vende só controle remoto. só controle remoto. Casa dos controles, what is love? Baby, don't hurt me. Todos os controles pra você, ar-condicionado, TV. Don't hurt me. Excelente. E que momento. Esse caminhão, Vitor, puxa um vagão engaiolado, envolto também em neon multicolorido, que transporta um monte de criança histérica, de açúcar, aquela loucura. Tá vendo tudo como se fosse tudo um grande neon. A vida da criança é isso. O trenzinho é um fenômeno, tipo, cultural brasileiro, assim, sabe? Do interior do Brasil, que vai do Tocantins até o Paraná, assim. E também, enfim, as cidades pequenas litorâneas, assim. Esse é o Felipe Maia, jornalista autor da reportagem do site Risca Faca, chamada Um Trenzinho de Doido, que mergulhou fundo no mundo das carretas ou trenzinhos da alegria. Eu vejo que o interior do Brasil ele é muito, muito mais forte. O Fofão, ele sempre esteve presente. Apesar de ter o Popeye e os outros ali, o cartão de visitas mesmo, chamariz, é o Fofão. Os sedosos cabelos de lã e as bochechas redondas são a fantasia que a molecada quer copiar. Gostou? Fiz uma voz aí diferenciada, pá. Quero copiar essa voz também. Quase 3 décadas depois de desaparecer da TV, o Fofão estava de volta ao mundo pop brasileiro. Essa versão puxada aí no ácido lisérgico virou tema de centenas de festas infantis que viralizaram, e aí fantasias também vendidas pela internet. É uma loucura, Fofão explodiu de novo. Quem quiser, inclusive, Vitor, criar a sua própria carreta da alegria, fica aí a oportunidade de negócio, né? Ou, de repente, Apimentar um relacionamento usando um traje do Fofão? Já pensou? Eu acho interessante. todo esse sucesso, esse retorno triunfal aos holofotes aconteceu por causa de um meme. Um vídeo que foi publicado no YouTube em 26 de agosto de 2010. Não dá pra saber se é a data exata da filmagem ou se já era uma repostagem, sei lá. Porque é tipo um filme assim de Bigfoot, né? Do Pé Grande. De Loura do Espelho. Ó. Alguém conseguiu apontar uma lente e aí capturar um momento de manifestação de uma entidade. No caso aqui, a carreta furacão estraçalhando tudo nas ruas de Ribeirão Preto. E aí, meu amigo? Bombou. Bombou porque tem tudo que o brasileiro ama, pô. Tem música, roupa colorida, tem gente que parece bêbada, doida. Né? Pô, é praticamente o carnaval que acontece 7 vezes por dia. Meu Deus. Meu amigo, é por aí mesmo. E esse é um momento canônico na formação da cultura brasileira pós-surgimento da internet. É tipo o trote da Telege, o Filma Aqui, Pederneiras, que é aquele cara da uva, sabe, Vitor? Ai, ficou bom. É um vídeo de 3 minutos e 40 segundos de amor, né? A perspectiva da câmera é de dentro pra fora da carreta. A gente abre com uma música que é excessivamente feliz e logo vemos uma filinha indiana de personagens conhecidos que lembrávamos da infância, mas numa versão live action derretida. Eles dançam e se sacodem, pulam, as cabeças gigantes desafiam as leis da gravidade e da vigilância sanitária, tudo ao mesmo tempo. Só quem já colocou uma cabeça daquela conhece o sentimento. É por aí mesmo. Tu vira o ratinho do Ratatouille, velho. Só os sabores voando na tua cabeça ali, os cheiros, os aromas, as texturas. Lindo, é lindo. Rapaz. Lembrando que a Carreta Furacão ainda trouxe de volta o arte popular. Que a música Siga em Frente, Olhe para o Lado, era do arte popular. Sim. Que veio aí ressurgindo das cinzas. Nesse rolê todo aí, o Fofão brilha muito, né? Tem um momento que ele se desprende do grupo e aí ele faz umas mini performances solo e tal. Ele brilha, o Fofão chega ali. Uma hora ele dá uma sensualizada apoiando num muro de tijolo que ainda tá sendo construído assim, faltando rebocar. Depois, quando tá tocando um funk, tipo o bonde do Tigrão, ele vai até o chão. Ele abre espacate várias vezes, não é qualquer um não, entendeu? Ele destrói mesmo, o Fofão chega nesse vídeo aí e arrebenta. Esse vídeo, meu amigo, está impresso na retina de todo brasileiro. Sim. É um daqueles momentos que as estrelas do nosso Cruzeiro do Sul se alinharam, mandaram um raio patriota aqui para iluminar a nossa vida. Só saiu coisa boa.
Só que a fama, Vitor, corrompe tudo, né? Com o sucesso repentino, não demorou até que o grave estourado de um carro de som começasse a soar como uma máquina caça-níquel e levasse nosso trenzinho para um lugar de competição e capitalismo com gostinho de jabuticaba. Que sistema cruel. Então, quando você fala de cultura popular desse tipo, sempre vai ter alguém querendo ser pioneiro. Mas é muito difícil falar quem é que começou. E aí, quando esse meme estoura, com o nome Trenzinho Carreta Furacão, é claro que a empresa que domina o Trenzinho Carreta Furacão vai se beneficiar disso. Eles viram a grande estrela. Mas ali, na época, em 2015, em Ribeirão Preto, já havia outros trenzinhos. Havia uma dezena de trenzinhos. Tanto por isso havia uma associação de trenzinhos. Então, quando o Carreta Furacão explode para fora do interior do Brasil, cria-se uma situação de concorrência. Se você é morador de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, você sabe que qualquer situação de congregação em grupo, você vai ter uma história de trenzinho da alegria. Pode ser casamento, batizado, inauguração de farmácia, você pode escolher que eles já fizeram alguma coisa relacionada a isso. E eu me adianto aqui. Não diz velório, porque antes desse episódio terminar, vou provar que Ribeirão Preto já teve o cortejo fúnebre mais psicodélico desse país. Você já me conquistou até o final. Ficarei aqui atento. Ribeirão Preto, Vitor, é a capital nacional do Trenzinho da Alegria. Lindo. Lá tem 34 aí, cada um tem um nome maneiro, entendeu? Tipo, Trenzinho Fantasmão, Carreta Super Ciclone. E tem os nomes errados também, tipo, Titanic da Alegria. Que maravilhoso. Então, em Ribeirão Preto, os trenzinhos da alegria estão pra Ribeirão, como as aparelhagens estão aqui em Belém. Tem várias aparelhagens. Sim. O Rubi, o Super Pop, o Crocodilo. E lá tem as carretas. Vitor, faltou aqui um pouco de brasilidade nesse momento, porque eu fiquei pensando horas e horas e não tive a criatividade que você teve aí. Dá pra fazer o Jornal Nacional da Alegria. Olha, dá pra gostei. fazer o Jornal Nacional da Alegria. Pô, olhando em volta aqui, dá pra ter ideias, Vitor. Tipo assim, ventilador da alegria. Tá valendo assim? Pronto. Tô gravando, tem um microfone, saiu um microfonão feliz. Pô, aí. É isso. Eu tô resgatando aqui meu Brasil, pô. Dentro de mim. Pô, a galera podia contribuir com a gente aqui. Que nome você daria pra sua Carreta Furacão, o seu trenzinho da alegria? Nossa! Lembrando que se você segue essa técnica de colocar objetos e adjetivos, Tenha cuidado. você chega rapidinho no Paralamas de Sucesso. E... Bom, e aí, Vitor, voltando ao que interessa, né? Das várias empresas que já existiam em Ribeirão Preto e tal, se destacou muito a gloriosa Carreta Furacão. Sim. Né? Os vídeos que viralizaram eram da carreta, entendeu? Outros trenzinhos tinham fofões também, né? Mas nenhum fofão dava pirueta, como o fofão da Carreta Furacão e outras coisas que a gente falou antes aqui. Eu lembro que o Fofão, ele causava muito interesse, né, em todo mundo, pelo estilo dele de dançar. Por ser esse personagem, né, que tem cabelos longos e é um personagem estritamente brasileiro, ao contrário dos outros todos ali. Então, ele era um personagem que era meio a estrela, assim. Durante a matéria, na apuração lá, conversando com os meninos, eu lembro muito bem, assim, que teve um dos garotos que era o Fofão, que ele me disse assim, pra você ser o Fofão, você tem que fazer por merecer. Quando ele me falou isso, eu fiquei muito contente, porque tem momentos assim que a gente, como jornalista, pensa, pô, eu sou brasileiro, acho que eu nunca vou ganhar um Pulitzer, mas essa frase vale muito mais que qualquer prêmio, sabe? Ou seja, fofão não se dá, fofão se conquista. Meu. É patente alta, meu. Bigode grosso, papai. Não é assim não, tá achando que é bagunça? No princípio aí dessa febre, dessa ressurgimento, nem o Orival Pessini, que era o criador e pessoa dentro do Fofão, né? Nem o sócio dele, o Álvaro Gomes, se incomodavam tanto com as reencarnações aí dançantes do personagem pelo Brasil. Até que em 2016, a Carreta Furacão foi confirmada como atração de um comício do MBL na Avenida Paulista. Os Power Rangers da direita se juntam com o Fofão pra derrubar a presidente malvada. Isso. A Dilma Repulsa, na visão deles ali, né? O grande monstro. Não,
Não. Eita. O Orival Pecini pediu gentilmente que a carreta não usasse o Fofão com fins políticos. A carreta contratada pelo MBL era propriedade de um casal, Fabiana D'Ameto, e o policial militar afastado Wellington Cardone. Sempre tem um coturno no meio, galera. É uma máxima brasileira. Fabiana e Wellington acataram pedidos do Orival e foram para Paulista sem Fofão. Depois teve outro BO mais forte aí. Porque é assim, enquanto todas as carretas usavam o Fofão na brincadeira, a gente não via mal nenhum. Mas quando eles começaram a ganhar dinheiro com a nossa criação, aí falou, pera um pouquinho, isso não está correto. Né? E excepcionalmente na época, a própria carreta Furacão fez um contrato com a Petróleo Ipiranga, um contrato de publicidade, e depois fizemos um acordo. E falei, usando vocês sem ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Aí, novamente, o ano 2021, eles fizeram um novo comercial com o McDonald's. Aí, realmente, tivemos que ir para cima com o processo. Caramba, meu amigo, aí serviu de alerta, né? Tocou a sirene aí. Rapaz, isso aí acendeu a luzinha na carreta, no painel da carreta ali. Isso. A luzinha com a balancinha do processo assim, ó, piscando aqui. Exato. E a carreta percebeu que para crescer mais ia precisar acionar outro tipo de fantasiados. Os engravatados. Pô, e os caras da Foro, gente boa, velho. Eles deixaram... Não, pode usar aí, pô. Não tem nada, não. Pode usar. Pô, eles deixaram, Mas aí, pô, com o McDonald's também safado, né, pai? Como é que pode? Quem disse que você tem que dar o seu melhor na vida? Pegou o código? Em meados de 2016, depois de ter estourado com o meme, a carreta Furacão deu um tapa na cara do perfeccionismo. Um golpe de misericórdia no profissionalismo. Nascia o Fonfon. Nada se cria, tudo se copia. Rapaz, como é que a pessoa não teve um AVC depois desse insight? Isso aqui, rapaz, é a mente humana, porra, quando Deus quer, o homem sonha mesmo, né? Não tem jeito. Isso. Vamos processar porque eu tô usando o Fofão? Vou criar um personagem chamado Fonfon. Porra, maravilhoso. É o Fofão de Paris. É uma ideia tão fora da curva, velho, tão distante do escopo que esse cérebro deve ter aposentado, né? Foi tanta sinapse ali que ele sobrecarregou e falou, galera, pra mim deu. E é isso mesmo, Vitor. Depois do susto, a carreta Furacão foi lá e registrou um personagem no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E a sutil mudança, ela não para no nome. As modificações do Fonfon em relação ao Fofão são drásticas. Olha aqui. Ao invés do cabelo marrom do Fofão, pasmem, o Fonfon tem cabelo vermelho. Que nada mais é que o marrom claro. Diriam até que é um tom de marrom. É. Em vez da camisa listrada e do macacão, o Fonfon tem uma roupa peça única, toda colorida. Já que era pra separar, né, bora diferenciar radicalmente. Sim. É Ruth e Raquel do entretenimento brasileiro. Exato. Tem o lance do cabelo. Tá, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Porque nessa mudança, qualquer coisa vai ser motivo. Então, vamos cuidar, botar um vermelho bem vermelho. Sim. Fonfon virou ruiva. Exato. Na bio do Instagram do Fonfon tem a raposinha ali. Vai virar streamer. É que nem a jovem que coloca a ruiva como traço de personalidade na bio do Instagram. A raposinha, Capricórnio, ruiva. Porra, eu não quero nem me estender. Vamos lá, vamos nessa. O Fonfon da carreta Furacão era o bastião da fofonice. Era o modelo ideal de fofão para a nova geração e era o que os outros trenzinhos copiavam. E a carreta continuava bombando, entendeu? Fazendo publi, aparecendo em programa de auditório, Porta dos Fundos, enfim, ordenhando o dinheiro com Fonfon. Fonfon tava aí, bem. Mas como não fazer dinheiro, né? Os caras suaram a camisa criando, colocaram todos os neurônios aí pra funcionar, pra criar uma figura totalmente nova. Totalmente. Inequívoca, que ninguém ia confundir com ninguém. Sim. É óbvio que uma criação maravilhosa como essa aí, pô, ia ser a máquina de fazer dinheiro. E tudo ia bem pro Fonfon, até que uma coisa triste aconteceu. O Orival Pecini morreu em 2016. Uma grande dor pra todos nós. Que também, nesse dia, quando morreu o Orival Pecini, morreu o Fofão
e também morreu o Patropi da escolinha do professor Raimundo. Ah, eu pensei que você ia falar que morreu a democracia. Se você falasse isso, eu ia ir embora. Não. E um belo dia, um pouco depois da morte do Dorival, o Álvaro Gomes viu o comercial do posto de gasolina que ele falou ali no áudio dele e ele viu o Fonfon todo pimpão na foto. Daí, meu amigo, o doutor Rábula achou que era a gota d'água. E botou seus engravatados pra dançar. Assemble. Foi um negócio assim. Bora, todo mundo rebolando, galera. Isso, exatamente. Já chegou na galera. Engravatados! Hora de rebolar! Avante! Álvaro Gomes, que não era bobo nem nada, começou a juntar evidências para um processo contra a carreta furacão e o uso indevido do personagem Fofão na figura do singular Fonfon. E o que ele descobriu era muito mais absurdo do que a gente já pode imaginar aqui. Descobriu que a carreta furacão tinha mais inimigos poderosos, além dos herdeiros de Orival Pessini. Mas quem será, Pedro? Outros inimigos? Tipo a Marvel? A DC? A Disney? Hanna-Barbera, Herbert Richards, Departamento de Estradas e Rodagens, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Vigilância Sanitária, a Igreja Católica Apostólica Romana, o cara dos controles remotos, o espólio de Chico Xavier. Não, Vitor. Muito pior. Não é possível. Segundo a reportagem do G1, depois de registrarem o personagem Fonfon, a Fabiana D'Ameto e o Wellington Cardone começaram a processar outras 6, entre aspas, carretas cópias aí, que usavam personagens parecidos. Ou seja, a cópia estava impedindo outras empresas de copiarem ela. Exato. Né? O sonho do oprimido é virar o opressor mesmo. Rapaz, o que é isso? Eles já tinham registrado um personagem que era uma cópia preguiçosa e mequetrefe do Fofão e agora estavam correndo atrás de quem copiava o boneco deles, né? Em resumo, é isso mesmo. E isso era bom pra quem? Pro Álvaro Gomes, Aham. o querido Rábula, que tentava processar a carreta furacão. Encontrar adversários aí da carreta que se uniam ao seu processo era uma ótima estratégia para fazer o tempo fechar pro Fonfon. Ou a carreta furacão Guerra Infinita. É exatamente isso aí, velho. A gente já contou que Ribeirão Preto tem uma associação de trenzinho da alegria, né? A instituição tem 2 objetivos. Primeiro, proteger os donos de trenzinho de Ribeirão dos trenzinhos forasteiros de cidades vizinhas. em segundo lugar, A associação tentava proteger as empresas da legislação municipal, que lá para 2011 começou a ser mais exigente. A lei dizia o seguinte aqui, ó, abre aspas. É proibido que funcionários do trenzinho ocupem partes externas do veículo quando o mesmo estiver em movimento. Rapaz, como é possível, né, cara? Que a gente tem que colocar uma lei, né, que proíba que as pessoas se segurem em partes externas de um veículo enquanto ele está em movimento. E como é que pode ainda esse sistema podre que nós vivemos fazer uma lei que proteja o Fofão da carreta furacão? é como dizem por aí, né, Vitor? O Detran, ele implica com qualquer coisinha, pô, qualquer coisinha. Com qualquer coisinha, rapaz, pra você ver, né? Do tipo assim, não, se você é da carreta furacão... Se segura. Exatamente. Outras aspas aqui, da lei, vamos lá. Os trenzinhos não podem circular após as 23 horas. As músicas veiculadas devem respeitar o decoro, principalmente quando as atividades forem voltadas para o público infantil e adolescente, sendo que, quando do transporte de crianças, as músicas devem manter cunho infantil e serem escolhidas expressamente pelo contratante. Corta pra galera na rua. O pinto do meu pai! Isso, Todo mundo dançando. Meu irmão, os caras da carreta não respeitam nem a lei da gravidade, meu amigo. Tu acha que vai vir com norminha da prefeitura, pedindo decência, mano, mas aí- moral e bons costumes aí pra rapaziada? Que isso, não é de brincadeira comigo. O presidente da Associação dos Trenzinhos era um cara chamado Tommy Leme. Outra excelente adição para nossa coleção de nomes maravilhosos. Tony Leme. Segundo a matéria de 2015 do Risca-Faca do Felipe Maia, o Tommy Leme
dizia que tinha começado seu negócio há 40 anos usando uma variante adaptada. Olha aí, viu? Em 2016, ele era dono do trenzinho Trio Big Folia, que era comandado pelo seu filho, enquanto Tony continuava na presidência da associação. Eu tenho muitas perguntas sobre a variante adaptada. Ah, fica aí na nossa mente essa aí. Como é que ele fez isso aí? Somos dois, né? Até que ponto o Luciano Huck está envolvido nisso? O pequeno Luciano Huck já estava ali mesmo, será? Vamos ver. E o Tony Leme virou um dos maiores parceiros do Rábula, Álvaro Gomes, na luta pela propriedade intelectual do Fofão. Só que eles não concordavam em tudo, claro, né? O Álvaro queria proteger o Fofão original, que era patrimônio dos herdeiros do cliente dele. Já o Tony queria o direito de usar o Fofão livremente, sem aquela mordaça da patente da carreta furacão. Essa opressão aí, rapaz, chamada direitos autorais. Que coisa absurda. É difícil, né? Mas esses dois lados aparentemente opostos se uniam numa coisa. Tony e Álvaro precisavam domar a carreta furacão. E temos aqui um depoimento do Álvaro Gomes, quando ele disse ao Felipe Maia, né, em uma matéria no UOL. Por favor, Vitor, leia esse trecho. A carreta furacão vai ser notificada e processada. E eu vou autorizar os trenzinhos da associação a utilizarem o Fofão. Só não vou autorizar esse fulano aí que tentou me enfrentar muitas vezes. Vixe, virou pessoal, hein? E o fulano aí, no caso, era o Wellington, né? Da carreta furacão. E o processo cozinhou ali na justiça por uns anos, né? E, infelizmente, o Tony Leme não conseguiu ver o final. Ele morreu em 2022. E pegou o grande trenzinho para o céu. E aí, Vitor, lembra que falamos ali do cortejo fúnebre mais psicodélico possível? O quê? Chegou a hora. Não. Para celebrar a vida do presidente da associação, vários trenzinhos de Ribeirão fizeram um cortejo mais psicodélico e neon e tudo mais. Maravilhoso. Que se tem notícia. Dá uma olhada aí nessa fila doida que se formou de carreta aí na Avenida das Lágrimas, que passa na porta do cemitério lá em Ribeirão. É um vídeo que foi publicado pelo G1 e foi feito de longe, de uma sacada de alguém que estava ali em casa vendo qualquer coisa na TV e ouviu um bando de buzina muito alta lá na rua e foi olhar e teve, Pedro, a feliz decisão de apontar a TechPix dela pro cortejo. Certo. A gente conta 6 carretas grandes, né? Tipo trio elétrico mesmo. Sim. Piscando, iluminada, aqueles RGB fazendo a festa, buzinando. E uma das carretas tá tocando uma música tipo um funk triste que eu não consegui identificar exatamente qual é. Rapaz, trata-se de Espera Eu Chegar, de MC Cajá e Kevin o Cris. E não ficou, Vitor, um olho sem lágrima por uma semana em Ribeirão Preto. Essa música é muito triste, eu sei qual que é. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usando forças que oprimem. Rapaz, essa é triste. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Pô, rapaz, vou chorar. Essa é triste. É por isso que o funk é a música nacional, cara. É o único ritmo que cobre uma gama intensa e imensa de sentimentos. Verdade. Pô, vai do luto, vontade de chorar, né? Pô, chorando de roupa, de Fofão, é uma coisa muito única, pô. Sim. Ninguém sabe como é que tá o Fofão embaixo daquela máscara. Vontade de ficar chorando no chuveiro, sabe? Ficar triste. Pô, a pessoa que chora tá cagando às vezes, é muito triste, velho. Com certeza suado ele vai estar. Pô. As lágrimas se misturarão ao suor, Nossa senhora. como lágrimas na chuva. Exatamente. E vai disso até a alegria extrema e a sarração. Pô, o funk contempla tudo, velho. A malemolência, o outro tipo de suor, né? É o suor diferenciado. Então, Vitor, voltando aqui, depois da morte do Tony, parece que a caixa de Pandora do processo abriu e esse clima de união aí durou pouco, né? Todo mundo começou a se interessar pelo lado B dos trenzinhos. O processo entre o advogado e sócio do Fofão original,
versus Fofão Chernobyl ainda não tinha terminado em 2022, mas uma liminar determinou que a Carreta Furacão derrubasse todos os vídeos dela com o Fofão, certo? A defesa da Carreta até tentou se justificar. Lê pra gente aí a declaração oficial deles, Vitor. Diferentemente do personagem Fofão, Fonfon possui cabelos longos, pelos das mãos e dos pés avermelhados, pele bem branca e usa roupas extremamente coloridas. Certo. É uma caricatura divertida que leva alegria para a população de pequenas cidades. Não há que se falar em plágio. Tentaram a estratégia da paródia e da homenagem, né? É isso. Só que aí, ó, o desembargador José Carlos Ferreira Alves não engoliu essa e a sentença dele diz: aparentemente, o grupo criou o personagem Fonfon como forma de burlar os direitos autorais e fazer uso desautorizado do personagem. a Carreta Furacão perdeu o processo em setembro de 2023 e ainda ficou proibida de usar o Fonfon em suas performances. Eles foram sentenciados a pagar uma indenização de R$70 mil para a família do Dorival Pessini e para o Álvaro. Justiça pro Fofão! É isso, os herdeiros do legado de Fofão deram a seguinte declaração à justiça. Fofão não é uma paródia, mas uma cópia mal feita, tosca e horrorosa do Fofão original. Estamos sim diante de uma cópia desautorizada e mal ajambrada de um personagem querido que evoca a memória afetiva de muitos brasileiros. Esse episódio poderia ter terminado nessa nota, Vitor, com o Fofão vitorioso, tripudiando em cima do Fofão derrotado, entendeu? Mas a vida, meu amigo, a vida tem seus rumos misteriosos, a vida acontece, né? Anote uma data aí que vai ficar marcada pra história. 11 de setembro. Não, essa aí já pegaram a vaga histórica dela aí, tá ocupada já, cara. Não importa, não tem problema. É 11 de setembro de 2024. Vai ficar marcado aqui como o Dia Internacional da Paz entre Fofões. O quê? Deve até virar feriado nacional aí no Brasil. Já é feriado na Fofolândia, que fique claro aí já. Porque foi o dia em que a Carreta Furacão publicou em sua conta no Instagram uma nota que dizia o seguinte. Abre aspas. Tá sabendo? Agora é oficial. A paz reinou. O Fofão é exclusivo da Carreta Furacão. Preparem-se para muita diversão e mais risadas. 3 emojis de coraçãozinho. Fecha aspas. Não é possível, velho. O que aconteceu, Pedro? Rapaz, é desembargador, entra tudo no meio e aí se resolve com uma nota no Instagram. É uma maluquice. É por isso que a diplomacia brasileira é respeitada no mundo inteiro. O herdeiro Dorival Pessini e o Álvaro Gomes entraram em um acordo com o pessoal da Carreta Furacão depois aí que o processo terminou. Já era para ter acontecido há bastante tempo, né? Mas foi, até que ganhamos em segunda instância novamente. E aí eu falei para ele assim, é melhor a gente fazer um acordo, você continua trabalhando e você vai ser o único que vai poder usar o Fofão, porque as outras carretas nós estamos praticamente notificando a todos para parar de usar. Mas, rapaz, depois de derrotar os caras, ganhar 70 pratas de indenização, tá com a carreta ali posta de joelhos, o cara estende a mão pra uma parceria. Pois é. É tipo quando o herói dá a mão pra segurar o vilão que tá caindo no penhasco, sabe? Que bonito isso. Generosidade é um traço muito forte, né, nos descendentes da Fofolândia, Vitor. Uma coisa que você tá ignorando é isso aí, né? Também tem o tino para negócios, porque ele é amigo da Carreta Furacão, mas ele tá indo atrás de qualquer outro que usar o Fofão dele. Pra ficar claro aí sobre essa questão da generosidade, vamos lá. Antes, ele tava com todo mundo que ficava contra a Furacão também. Ele procurou ali aliados. Lembra que a gente falou isso? Quanto mais pessoas não gostassem, melhor. De repente, ele ganha o processo, ganha o dinheiro e aí depois ele, muda de lado. Que agora ele tá com a Carreta Furacão, de forma a dizer que o Fofão é só da Carreta Furacão e não pode mais pra nenhum aliado do passado. Não sei se ficou claro o suficiente. Entendi. É uma reviravolta impressionante. Esse programa, ele realmente surpreende. Toda vez é essa loucura. Chega no final, nunca é igual ao começo. E olha só isso que eu tô falando aqui, ó. Tá tudo certinho no papel, né? O acordo entre eles é bem claro. Ele é licenciado
Apenas para usar o Fofão junto com a Carreta Furacão. E nem publicidade. A publicidade ele pode até negociar. Mas quem tem que fechar é o nosso escritório. Rapaz, sagacidade, né, menino? Porra. Rapaz, a gente vê o negócio de brinquedo de criança. Sim. E sabe que é um mercado gigante e tal, mas olha o tanto de coisa que tem por trás, cara. E aí ficou a maneira dele continuar ganhando dinheiro ali, meio que com o mercado que a carreta tá rolando também, entendeu? É. Eu achei esse Rábula, Álvaro, ele, né, foi sagaz. Ele é brabo. Ele virou quase um sócio indireto da Carreta Furacão, pô. E tem outro dado que eu trago aqui importante. O Álvaro, ele também é representante dos produtos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Rapaz! Deixa isso pra depois, senão vai ficar grande demais aqui. É tipo um Toy Story, Vitor, só que quando os brinquedos estão sozinhos, eles aí vão num cartório, altas aventuras no tribunal de patentes, no advogado. É uma coisa mais adulta. Só gritando, O oficial de justiça tá chegando. é que todo mundo cai no chão assim, né? Tá. Isso, exatamente. Vitor, parece que foi ontem que a gente começou a falar desses crimes, personagens e loucuragens brasileiríssimas, né? Tô aqui nostálgico. Rapaz, eu já virei o Loki das notícias de crime. Eu agora arquivo, marco com etiqueta, as pessoas me mandam, parente, amigo, galera que eu não falava mais, colega de escola, todo mundo voltou a ter contato, minha vida mudou. Demais, toda hora uma pessoa nova aparece ou uma pessoa nova que não era pra aparecer, que não é tão nova assim, então é uma loucura. Terceirão pra vida realmente existe, cara, nesse caso aqui nosso. Infelizmente a escola retornou. Mas, o que eu queria falar aqui, se você gostou desse podcast, a hora de interagir é essa, entendeu? Mande seu problema, sua treta, seu BO, curta a gente na sua plataforma preferida de áudio, siga, ative sininho, deixe um comentário. O que mais que tem de bom pra fazer, Vitor? Pô, deu uma avaliação de 5 estrelas? Isso, não é meu, possível. vai mandando aí pra gente, junto com a avaliação positiva, as notícias de casos brasileiríssimos que você achou a nossa cara. Sim. Vai favoritando o podcast aí na plataforma de áudio, vai mandando amor pra gente, né? Amor. É isso. Aqui vos falou o Vitor Camejo, seu criado. E semana que vem a gente tá de volta, não é, Pedro? Eu sou Pedro Duarte e espero vocês no próximo episódio de Só no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino, o clearance é do CQSFV Advogados. Esse episódio teve a participação de Felipe Maia e do empresário Álvaro Gomes. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.